Evangelista, Jairo Nicolau, vão conversar com a gente sobre a composição do novo Congresso. E vamos falar um pouco desse arrastão Bolsonaro aí que o Toledo estava comentando agora, com os nomes dos eleitos, tendências para essa composição do próximo Congresso. A Ana Carolina Evangelista, Carol Evangelista, é mestre em Relações Internacionais pela PUC, em Gestão Pública pela GV de São Paulo. É nossa colunista no site da Piauí. Trabalhou já no governo municipal de São Paulo, na gestão da Marta Suplicy. Trabalhou como assessora também de um deputado estadual do PSDB de São Paulo. Sim. Né? Estuda legislativo, se dedica a isso há alguns anos. Também comportamento da população evangélica, relação dos evangélicos com a política. E aqui, na outra ponta, o professor Jairo Nicolau, cientista político, também um dos grandes especialistas do Brasil em política e sistema eleitoral, professor da Federal do Rio, autor de livros como História do Voto no Brasil, das AAR e Sistema Eleitorais da FGV. É isso, Jairo, bem-vindo. Agradeço muito a presença de vocês dois. Assunto não nos falta, né? A gente discussão quente agora com os resultados do parlamento, ali fora, né? Estava discutindo, enfim, o fenômeno Bolsonaro ultrapassa muito a figura do Bolsonaro, aparentemente. Não sei nem se a gente pode chamar de fenômeno Bolsonaro. Eu pediria para Carol Evangelista começar, que chama a atenção nos resultados que a gente tem agora do Legislativo. O que você destaca? Parece que a bancada do PSL, que é o partido do Bolsonaro, vai ser gigantesca, né? Surpreendendo aí as expectativas que as pessoas tinham. Sobre isso antes. Então eu queria fazer um bate-bola aí com vocês dois a respeito disso. Tá falando de uma grande bancada do PSL, que não existia. Uma avalanche aqui do PSL nos principais colégios eleitorais. Eles estão elegendo os primeiros, segundos, terceiros lugares. São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente não tem os cálculos finais ainda. São Paulo deve estar fazendo aí mais de 8 deputados federais do PSL. A gente tem nos outros estados mudanças no Senado também. E aí o PSL, a gente estava tentando entender um pouco o que significava esse fenômeno Bolsonaro na atuação do partido e dos parlamentares. Tem uma coisa que a gente já vê, tirando o Eduardo Bolsonaro, que em São Paulo puxa muito voto, tem Joyce Hasselman, tem outros, e aí tem um fenômeno também de internet. A Joyce Hasselman, a gente estava conversando, parece que tem 1 milhão de votos, né? Um pouco mais. Jairo, é um fenômeno eleitoral bastante atípico, você diria? Qual a dimensão desse fenômeno? Olha, eu teria a ousadia de dizer que é a eleição mais impressionante da história brasileira. Eu não tenho padrão de comparação para o que a gente está assistindo aqui nesse domingo, né? Não é só a emergência de uma liderança que concorre a presidente pela primeira vez e tem quase 50% dos votos. É a vitória acachapante em muitos estados do Sul, Sudeste, uma votação extraordinária também no Centro-Oeste e no Norte. Mas é um fenômeno que transbordou. Só para a gente comparar, a votação do Bolsonaro é muito superior à do Collor no primeiro turno, muito superior à do Jânio Quadros. São duas figuras que, de certa maneira, poderiam ser comparáveis. Comparáveis, porque eram figuras que concorreram, ganharam as eleições, os dois, né? Bolsonaro ainda não, mas em termos de comparação, a gente está diante realmente de um fenômeno de alguém que concorre pela primeira vez, tem essa performance. E talvez o que, para mim, analista, que tenha me chamado mais atenção, além desse resultado espetacular, né? Em vários estados, o Rio, é uma votação semelhante à que o Brizola teve aqui, em 89, 60% dos votos válidos, é algo impressionante. Deve até fazer o governador, né? Por conta dessa força. Mas esse é o outro ponto. Eu acho que o que surpreende nesse, eu já chamaria assim de bolsonarismo, né? Esse movimento. É uma arrastão? É essa dimensão que não foi só um fenômeno de uma liderança que, diante de uma circunstância específica da política nacional, teve uma votação espetacular. Foi também um fenômeno em que uma bancada do PSL, vejam, o PSL era um partido, quando o Bolsonaro se filiou, com 1 ou 2 deputados. Ele ainda teve resistências para se filiar ao PSL, não sabia para qual partido ia. As projeções são que no Rio, São Paulo e Minas, o PSL vai eleger
uma bancada muito superior ao PT, PSDB, MDB, os partidos tradicionais. E também, além das bancadas para a Câmara, o Senado também, a gente observa isso, tem outro fator que é a votação. Isso dá para observar com mais clareza Rio e Minas, né? 2 candidatos do campo bolsonarista, vamos já dizer assim, que surpreenderam e estão chegando na frente de políticos tradicionais da elite política. Não é? Um ex-prefeito da principal cidade do estado, o Eduardo Paes, aqui no Rio, e mais em Minas. Se discutia há 2 semanas se o candidato de Minas ia ganhar do PSDB. Não é? A Anastasia ganharia no primeiro turno ou no segundo, ou não, porque aí diziam esse terceiro aí, se ele subir um pouquinho, ele impede, vai ter segundo turno entre PT e PSDB. Aí a gente acorda e o candidato do Partido Novo chega em primeiro. As pesquisas não pegaram ele, né? É uma coisa para a gente provavelmente discutir. Pesquisa para deputado tenha sido difícil, um fenômeno, né? de última hora mesmo. Mas vem cá, quero só lembrar, eu que acompanhei vários atos da campanha do Bolsonaro. Em todos, ele deixava bem claro que era preciso que os eleitores votassem nos candidatos do PSL, porque senão ele não teria como governar. Desde a convenção até todos os eventos dele que eu fui, ele sempre falava isso, sempre que ele tinha chance. O pessoal ouviu, né? Ouviu. Levou a sério. Se a gente observar, por exemplo, todos os candidatos a presidente têm esse hábito. O sucesso do PT nas últimas 4 eleições, talvez em 2002 o fenômeno Lula tenha conseguido transferir um pouco do prestígio do 13, vamos dizer assim, para a bancada de deputados. Nas outras vezes, tinha muito menos a ver com Lula e mais a ver com as realidades estaduais. Acho que nós nunca tivemos uma transferência de uma força de presidente para candidatos. Se a gente observa as nominatas, são nomes políticos pouco conhecidos. Eu acho que a gente até vai precisar... o cara do Rio de Janeiro, né? Do O legislativo, famoso você tá falando, Hugo pessoas Negão. que não têm histórico... Hélio Negão. Só para lembrar, o Hélio Negão, que foi eleito mais votado pelo PSL, usava como sobrenome Hélio Bolsonaro, né? É uma associação. Mas acho que a gente vai precisar olhar se a conexão é com a transferência dele, figura Bolsonaro, ou toda a agenda que está por trás, que esse eleitorado... Isso tem que ser. Que esses candidatos ao legislativo também vocalizam. Então, que é a tríade ali, anticorrupção, segurança agenda pública, moral e a agenda da segurança pública. Se a gente olhar esses candidatos do PSL ao legislativo que estão liderando, eles vocalizam essas agendas. Sim, sem dúvida. Uma pergunta. PRN, Collor, não elegeu uma bancada desse tamanho, desse calibre? Não, 89 era uma eleição solteira, né? Então, Collor, quando se filiou ao PRN, ele conseguiu adesão de um número razoável de deputados, porque naquela época o tempo de TV era equânime se você tivesse pelo menos, eu não lembro mais, 20 deputados. Então ele atraiu 20 deputados, ele tinha aquela base. Mas no ano seguinte teve eleição nacional, 90, e o Collor, o PRN, não chegou a 40 deputados. Então foi assim, ele não conseguiu transferir nem no momento de alta popularidade o prestígio da presidência para um partido dele. Entendi. Agora, o Bolsonaro está, assim, um descolamento, no caso, a convergência, né, entre o sucesso dele da bancada é impressionante. E que não é só o financiamento que explica, né, Jair? Que nesse caso... Não tem dinheiro. O indicador, a chave que a gente usava para explicar do financiamento, nesse caso, não vai explicar. Mais um erro de todos os analistas, né? Que diziam que o fundo partidário ter sido concedido para os grandes partidos e para os deputados com mandato tinha protegido esses para a renovação. Houve uma estupenda renovação, se bobear a maior renovação legislativa pela ultradireita da história, pela direita. Ninguém sabia por onde ela vinha. Tudo indica que a gente está diante de uma enorme renovação parlamentar. Eu compararia de 86, não sei ainda, não vi os números. Muitos políticos tradicionais. Compararia a qual? Desculpa, já 86 foi uma eleição que teve uma renovação grande. Foi a primeira eleição depois da ditadura, os partidos estavam muito desgastados, políticos ligados à arena, partidos novos concorrendo, então teve uma alta renovação. Mas de lá para cá, isso se estabilizou. Provavelmente a gente vai ter uma renovação gigantesca nessa eleição. E nós todos, analistas, dizíamos, não, o dinheiro, a proteção, o tempo de TV... Erramos muito. O objetivo dos políticos era esse, né? Na verdade, a lógica era essa. Mas tudo nessa eleição é atípico, né? Parece inclusive, que sim. Eu disse e repito. Para mim, é a eleição mais impressionante da história das eleições no Brasil. Em todas. Assim, eu não vi nada do gênero nessa magnitude tão surpreendente e
E ela também destrói, né? Destrói um sistema de partidos que organizou a política brasileira aí por 2 décadas e que não se sustentou. Né? Usando esse link aí para a gente não falar só dessa renovação pela direita, mas também no desafio dos partidos, mesmo candidatos dos tais grupos de renovação que estão se mobilizando e se organizando fora dos partidos, mais no campo centro-esquerda, tem algumas eleições aí emblemáticas, é um número muito menor do que esse que a gente está falando. Então, se a gente olha Minas Gerais, a Áurea Carolina é uma candidata que está em 3º, 4º lugar, com mais de 160 mil votos, vem de um movimento extrapartidário. Todo mundo conhece ela partido. Ela é do PSOL, ela é atual vereadora, mas de BH. De Belo Horizonte, uma candidatura construída fora dos partidos e depois incorporada por um partido. Né? Tabata Amaral é outra do PDT em São Paulo, que também está com uma votação expressiva. Samia Bonfim já estava no sistema do PSOL em São Paulo, mas também é ligada a esse grupo. Então, tem algumas bancadas ativistas em São Paulo, na Lesp, é um grupo também que se autodenomina suprapartidário, que fez uma votação expressiva agora para Mônica Seixas, a candidata na Assembleia Legislativa de São Paulo. Só para a gente citar exemplos que estão desafiando o sistema partidário pela esquerda. Pela esquerda, mas são menos numerosos, né? Pelos números que vimos até agora, são. Sim, O que não tira importância... Mas que se elegem, né? Que a gente também previa que talvez não se elegesse. Talvez não entrasse. Uma coisa que vocês estavam falando ali fora, que eu queria chamar aqui para ver se a gente consegue produzir alguma interpretação válida no calor da hora. A gente vai ter que entender o que significa isso, né? Não basta só dizer, é uma onda do Bolsonaro. O que esses números estão explicando pra gente? Assim, alguém arrisca uma interpretação no calor do momento? Olha, eu não desprezei o fenômeno Bolsonaro, assim, desde o começo do ano já tinha me chamado a atenção e eu imaginava, talvez eu errei, foi na magnitude do fenômeno, né? Na capacidade dele O meu desenho dessa eleição, né, sei lá, em maio por ali, era uma eleição em que teriam 4, 5 forças disputando naquela famosa dança para ver dos 5, os 2 que a gente dizia, quem chegar com 17, 18, vai para o segundo turno. Não é? Era essa expectativa. Eu estimava que o Bolsonaro tinha em torno de 20%, assim, no máximo. E sempre o tratei como um candidato de nicho, um candidato que representava, passou a dialogar e expressar um novo Brasil que a gente começou a ver. É um Brasil que juntava, fazendo, assim, simplificando, uma coalizão de pentecostais, sobretudo, evangélicos, não exclusivamente pentecostais, hiperconservadores, mais um ativismo militar, assim, não de alta patente, mas desses militares começaram a aparecer nas passeatas, muitos. Nunca nós tivemos tantos candidatos com prenome, capitão, coronel, cabo, soldado. Um aluno meu levantou, acho que são 120 no Brasil. Parece pouco, mas isso é muito mais do que em outras eleições. Então nós estamos diante de uma mudança na opinião pública brasileira. Não vamos esquecer que as manifestações a favor do impeachment levaram para a rua pela primeira vez 3 milhões de pessoas num domingo que não foram comandadas pela esquerda. Passeatas de massa, a gente nunca tinha visto isso desde 64. Então eu imaginava o seguinte, o Brasil mudou, tem uma nova opinião pública hiperconservadora, com agronegócios, jornais intelectuais, blogs, enfim. Isso vai plasmar, encontrou o seu candidato, e esse candidato é um candidato de nicho, bom para o primeiro turno, difícil para o segundo. Isso estava aí, então, e a gente não viu, basicamente, isso. Eu digo, analistas, a própria imprensa... Eu acho que nós tínhamos aí, sei lá, 20 pontos... dava para ver. O que eu não imaginava era que digamos assim, liberais, uma centro-direita, uma classe média tradicional... se colasse a isso. Se colasse a isso, como a gente viu. Fosse aderir dessa maneira. Olha bem o perfil do Bolsonaro. Imaginar que ele provavelmente vai ganhar nos Jardins, em São Paulo, nos bairros alta renda de Belo Horizonte, provavelmente aqui nos bairros de alta renda do Rio também. Parece não combinar com a agenda inicial dele, que era uma coisa meio tosca, né? Com uma agenda, com uma forma de falar. Ele, de repente, transbordou do nicho e virou um candidato de uma centro-direita que não teve mais vergonha de aderir a ele. A gente está vendo isso em políticos que a gente não imaginava, alguns intelectuais, as pessoas migrando aos poucos. Até artistas. Artistas, né? Eu diria mais, pessoas que você conhece
fala, você nunca vai votar, não. Agora, tem um antipetismo nesse componente, né, Jair? Muito, eu acho. Esse adesismo que a gente está chamando aqui, entre aspas. Tem, sem dúvida. Tem um isso componente aí antipetista. E tem na base evangélica um componente antipetista e um componente moral. E aí, de novo, só pegando o gancho, a gente vai ter que... Acho que, para mim, essa eleição é uma eleição divisor de águas, onde a imprensa e a academia vão ter que começar a olhar para o público evangélico, para o eleitor evangélico de outra forma, com mais detalhe, com mais precisão, sem generalizar, sem demonizar a priori. Tá difícil a gente agora sem olhar... preconceito. Sem preconceito. Tá difícil a gente agora olhar... Sim, tem um peso desse eleitorado evangélico, está claro, isso está claro que já vem nos senadores, sendo falado há muito tempo, nos governadores. Né? Que foi meio que... E o que significa isso? Está muito claro, isso? Né? Agora, tem casos curiosos como o do Magno Malta, que não se elegeu senador. Que é evangélico. Pelo Espírito Santo, que é muito ligado ao Bolsonaro. Coisas curiosas, mas são casos isolados. Só que ele é uma vítima da renovação. Eu queria te perguntar um pouco, você tem acompanhado há algum tempo o comportamento dos evangélicos e especificamente dos neopentecostais. Você acha que há um estigma em relação a esse eleitorado por parte da... A esquerda não consegue dialogar, não consegue... Eu acho que a esquerda não consegue dialogar e a imprensa também não consegue dialogar no geral. Talvez seja a última barreira do politicamente correto. A esquerda não tem... A gente não fica vermelho, a gente não ruboriza em generalizar o que são os evangélicos. E tratar de maneira um pouco depreciativa, um pouco ou muito às vezes. E né? é uma população, muito cada vez mais numerosa, de base popular... de maioria, muitos territórios feminina, negra, e a gente generaliza, e a gente aí, ao generalizar, a gente joga essa população politicamente para um lado que não necessariamente ela estaria. Agora, claro, a onda conservadora também está na base evangélica. Isso não dá para negar. Ela abrange todas as bases, na verdade. Né? Quem achar esse negócio do nicho que o Jair Nicolau falou é importante, porque o Bolsonaro extrapolou esse nicho também entre mulheres, né? No Nordeste, ele cresceu... em todos os segmentos da população. Mas ele é o candidato mais votado entre as mulheres, porque ele é o candidato mais votado em todos os segmentos, mas ele é proporcionalmente bem menos votado pelas mulheres do que pelos homens. Né? Ainda tem uma diferença atípica, eu acho. Tem isso já foi identificado né, nas estatísticas, embora o ideal é olhar agora como é que essa ficou, última né? pesquisa, ou se não, a primeira, porque essa última pesquisa está um pouco contaminada. A gente não está confiando muito nas últimas pesquisas, né? Não, tem que ver a urna agora. Mas a urna não te dá a demografia do voto, claro, né? tem que ver verdade. Em termos, provavelmente ele teve algo em mais de 70% de votos entre evangélicos, dos evangélicos, 70% devem ter votado nele. A pesquisa indicava 48%. O voto é secreto, certo? A pesquisa indicava 48% no público evangélico, 48% Bolsonaro. É o que a última pesquisa da Datafolha indicava. Com essa subida, provavelmente, o que a gente está vendo no desempenho de alguns candidatos nos estados, provavelmente ele subiu. E é uma votação que o Garotinho não conseguiu, por exemplo, como candidato mais ainda identificado com os evangélicos. Por isso, de novo, que só o ser evangélico não explica. Claro. São várias camadas aqui. A camada do conservadorismo, é a camada do antipetismo, é a camada da agenda moral, é a camada da agenda anticorrupção, é a camada religiosa. O próprio Bolsonaro se diz, sou católico, cristão, e aí adota um léxico, porque também esses deputados, senadores, governadores... mesmo os que não são evangélicos, entenderam que eles adotam nas suas campanhas um léxico cristão, confunde um pouco o eleitorado, se eu sou evangélico realmente eu não sou, mas eu adoto esse léxico cristão que vai conectar com a agenda mais individual, da moral individual, anticorrupção, ética e da moral, valores da família. Tem um fenômeno que você mencionou que eu acho que vale a pena falar aqui. Primeiro o eleitorado aderiu, depois vieram os líderes religiosos, né, os pastores e tal. É isso que a gente vinha observando na base. As pesquisadoras que fazem entrevistas com leitores do Bolsonaro, ou quem faz entrevistas em profundidade com evangélicos, a base evangélica, você já via uma adesão à volta ao Bolsonaro, mesmo antes das grandes lideranças anunciarem. As grandes lideranças também caminham numa perspectiva adesista de poder. Claro. Edir Macedo, a Universal do Reino de Deus, declarou apoio a Lula e Dilma nas eleições anteriores, e agora... Sim. Então, não é só um voto de rebanho, porque outra coisa que a gente fala, a esquerda gosta de repetir, a imprensa gosta de repetir, que o voto evangélico é um voto de rebanho.
E por essas diversas camadas, esse voto no Bolsonaro já estava na base evangélica. Claro, porque existem lideranças evangélicas na base que também têm esses valores e propagam isso, mas não é só a liderança, para quem está nos escutando, tem mais de 1.300 denominações evangélicas no Brasil. O Edir Macedo, quando ele fala, ele não fala com as 1.300 denominações evangélicas. Mas ele tem muito peso e a Igreja Universal tem uma inserção na política institucional muito grande, né? Eu acho que isso coloca ela numa vitrine um pouco à parte. Falando em imprensa, o fato, a entrevista da Record. Por exemplo, a entrevista da Record, eu falei, não sei se é muito exato isso do ponto de vista, não sei se tem muita ciência nisso, mas eu comparo a entrevista na Record à edição que a Globo fez do debate de 1989 no segundo turno entre o Collor e o Lula. Porque a entrevista foi um palanque que a Record deu para ele na última hora ali. Eu não sei quanto teve de peso nisso, talvez ele fosse ter essa votação já. Mas aquilo foi uma ação entre amigos, não foi uma entrevista, né? E seria impensável a Globo fazer o que a Record fez há 3 dias da eleição. Conceder 20, 30 minutos para um candidato falar o que quisesse, do jeito que quisesse, tocando em todos os pontos de resistência que ele tinha, enfim, falando para as mulheres, falando para os negros, etc, etc. Enfim, é um caso... Agora... Não, é que a Paulinha tá avisando ali que ela tá botando o Bruno Caraza para falar com a gente. Bruno Caraza, que é um cientista político que estuda a influência do dinheiro nas eleições. Escreveu um livro muito bacana pela Companhia das Letras, Eleições, Dinheiro e Poder. Bruno, Malu falando, tudo bem? Oi, Malu, tudo bem? Tudo bem. Eu vou roubar uma ideia que o Jairo colocou aqui agora há pouco para jogar para você como provocação. O Jairo estava comentando aqui essa renovação que houve em todas as instâncias, em vários estados e tal, e mencionando que isso ocorreu apesar de todas as regras para a eleição privilegiarem. A gente imaginava que essas regras levariam à reeleição, principalmente por causa do uso do fundo partidário e tal. Sim. O que você viu aí? Conversa aqui com o Jairo sobre isso. Comenta aí, você acha que é isso aí? Estava ouvindo aqui a conversa de vocês e, bom, realmente os dados são um pouco surpreendentes em várias direções, mas eu discordo um pouquinho. Eu acho que primeiro a gente tem que esperar a poeira baixar e a gente analisar todo esse volume de dados aí, mas uma primeira analisada que eu estava dando aqui, eu percebo que o dinheiro ele continua determinante para alguns casos. Se a gente distinguir aí as eleições majoritárias para as eleições proporcionais, a gente dá para perceber que continua sendo determinante. Vou citar alguns números aqui de candidatos que figuram entre os que mais receberam dinheiro e que conseguiram votações expressivas e estão eleitos para a Câmara, né? Por exemplo? Flávia Arruda, do DF, Jéssica Salles, do Acre, Arthur Lira, de Alagoas, Átila Lins, do Amazonas, Aécio Neves, em Minas Gerais. Então, são figuras que conseguiram fatias expressivas de recursos dos seus partidos e que conseguiram votações também expressivas e vão conseguir entrar. Então, eu acho que o dinheiro continua determinante, sim, mas a gente tem outras dinâmicas aí influenciando, que era uma tendência que a gente já observava há mais tempo, né, nas eleições anteriores, né, o que a Carol falou aí sobre a questão dos evangélicos, a questão das celebridades. Muita gente pega carona, isso sempre aconteceu, na época pegando carona em candidatos mais votados, isso aconteceu desde que o Tiririca, mas o Somano, então seria de se esperar que pegariam, obviamente, carona com o Bolsonaro. Então, acho que a lógica continua um pouco a mesma. Assim, o dinheiro continua determinante, mas outros fatores fazem com que alguns candidatos consigam furar a barreira do dinheiro, que é muito forte no Brasil, é uma barreira de entrada muito grande. Mas quando esses candidatos eles conseguem surfar na onda de outros candidatos, ou têm audiências muito bem definidas, como é o caso dos evangélicos ou das celebridades, ou radialistas, por exemplo, apresentadores de TV, isso aí sempre aconteceu e acho que continuou existindo nessas eleições. Oi, Bruno. Oi, Jair, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você deu bons exemplos de deputados que gastaram muito e se elegeram.
você já tem uma lista daqueles que gastaram muito e não entraram? Porque olhando aqui para a bancada do Rio, pelo menos, eu estou assim, muito impressionado. Políticos tradicionais, para dar um exemplo do atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a última parcial ele estava com 50 mil votos. Agora, vim para o estúdio, ele deve estar com mais, mas vai ter uma votação... Vamos ver aqui, vamos catar aqui o Rodrigo Maia. Depois de ser presidente da Câmara por 2 anos, ter tido essa visibilidade toda, né, que ele teve. Depois ele foi o relator da Comissão da Reforma Política. Provavelmente recebeu muitos recursos para a campanha, deve ter chegado ao teto de 2,5 milhões. Ele está tendo uma votação pífia. Tem muitos deputados que não estão se reelegendo aqui no Rio. Aí no Rio tem o caso clássico dos herdeiros, né? Os herdeiros, isso, que não estão se elegendo. Parece que eles não estão conseguindo entrar, né? Não tiveram um caminhão de dinheiro. Daniele Cunha, o filho do Cabral, né? Todos eles estão com dificuldade. Não sei se esse fenômeno, porque se a gente olha para a eleição presidencial, também o candidato mais votado gastou muito pouco, Jair Bolsonaro. Por isso que eu acho que, sim. E tem um último exemplo que virou até uma meme, piada, é o Cabo Daciolo ter chegado na frente do Meirelles, né? Que é um bom contra-exemplo. É um exemplo de dinheiro jogado fora, né? Eu não quero dizer que tem um cisne negro para que refuta a tua teoria, não, mas eu gosto muito do teu trabalho, mas essa eleição me parece que tem um ingrediente de eleição de políticos com pouco recurso e desconhecidos da grande, que talvez tenha mexido um pouco, né, nos nossos modelos estatísticos para prever o sucesso a partir do dinheiro. Mas é só um palpite. Tem um descrédito... Isso é inegável. Pode falar. Desculpa, Bruno. É que tem o descrédito dos políticos, isso já estava sendo repetido, mas agora a gente está vendo o resultado. O descrédito que vem se acumulando desde 2013. E na eleição de 2014, as pessoas falavam: a direita não ganhou, não foi assim, não ia acontecer. A Dilma acabou ganhando do Aécio, os partidos tradicionais é que foram para a disputa final. A gente está vendo um pouco esse caldo de cultura que se formou nos últimos anos, está estourando hoje, né? Sim, sem dúvida. Eu queria colocar para vocês uma questão. O Bolsonaro tem uma rejeição muito grande, né? Segundo as pesquisas. O Haddad também tem uma rejeição muito alta, mas um pouco inferior à do Bolsonaro. Mas estando ele tão perto dos 50%, é praticamente impossível que ele não vença no segundo turno? Impossível não é porque vai ter segundo turno. Agora, diante dessa avalanche, dessa configuração que a gente está vendo nos legislativos, na Câmara, no Senado, em estados centrais para a federação, estados que têm peso político e tem densidade eleitoral, ele é muito favorito? Queria perguntar para o Bruno e para o Jairo. Para a Carol também, né, Carol? Desculpa. Bom, Fernando, eu acho que sem dúvida, mas nessas eleições as coisas têm mudado tanto e abalado tanto as nossas percepções que eu não apostaria, mas de todo modo, eu acho sem dúvida favoritíssimo. Há sim uma onda, não diria de direita, mas também de direita, mas sobretudo uma onda anti-PT e anti-sistema, que o Bolsonaro conseguiu de forma brilhante em termos de estratégia. Ele conseguiu capitalizar isso e afetando, inclusive, essa lógica do dinheiro, que eu queria retomar essa questão para responder um pouco ao que o Jair falou, que é a questão do dinheiro. Na lógica das eleições majoritárias, que são as eleições, né, para presidente, para governador e para senador, só para ponderar que as questões não são tão assim avassaladoras e mudou tanto assim, se a gente tomar, por exemplo, o caso de governador, o peso do cargo ainda foi muito determinante e o peso do dinheiro também. Então a gente tem 9 candidatos à reeleição, governadores que ou já se reelegeram ou ficaram em primeiro lugar. E, além disso, o número, deixa eu ver aqui, 2, 4, 6, 8, mais 10 candidatos que, apesar de não estarem buscando a reeleição, foram candidatos que
conseguiram maior arrecadação no seu estado. Né? Casagrande, no Espírito Santo, Caiado, em Goiás, Helder Barbalho, Pará, Fátima Bezerra, Rio Grande do Norte. Então, essa combinação de reeleição com dinheiro, ainda mais numa campanha que foi curta, como essa que foi a nossa desse ano, que é também uma novidade das eleições, foram determinantes também. E o fato da campanha curta acabou beneficiando o Bolsonaro. Porque, como ele não dispunha de muito dinheiro, sem falar o episódio da facada, mas como ele estava já muito bem estabelecido nas redes sociais e com um eleitorado muito forte, fechado nele, uma campanha curta acabou privilegiando ele e ele levou vantagem. Só para dar a votação aqui do Rodrigo Maia, 57 mil votos. Mesma votação. É baixo, né? É pífia. 0,92%. Eu queria rodar com vocês essa questão que eu coloquei a respeito da tendência do segundo turno. Eu fiquei pensando, acho que é inegável o favoritismo do Bolsonaro. Agora, queria fazer duas considerações. A primeira a gente já vinha falando que a gente estava antecipando o segundo turno, né? Nas 2 últimas semanas, que eleição assim polarizada já estava acontecendo uma antecipação do segundo turno e uma antecipação da normalização do Bolsonaro nessas forças políticas de centro-direita. Então, a minha pergunta será que essa transferência para o Bolsonaro nesse primeiro turno chegou no teto? E existe uma possibilidade aí de transferência dos votos do Ciro e de lideranças deste campo próximo ao Ciro e centro-esquerda que poderia jogar alguma força no segundo turno? Não sei, quem você diz não é o Fernando Haddad. No Fernando Haddad, desculpa, mas do que está em torno... Porque o que aconteceu agora foi que o que normalmente poderia acontecer... As forças ligadas ao Alckmin ou outras forças políticas do campo do centro só vão se posicionar a favor do Bolsonaro no segundo turno. Esse posicionamento se antecipou, essa normalização do Bolsonaro nos intelectuais, em pessoas da cultura já se antecipou, isso chegou no teto, e aí a gente vai para um segundo turno onde outras forças podem se manifestar e equilibrar esse jogo. Equilibrar esse favoritismo. Eu vou para o segundo turno com essa pergunta. Sem a resposta. Que você acha? Resposta. Ou seja, isso aí nós não conseguimos dar resposta até agora. Alguém falou aqui mais uma vez do antipetismo. Né? Para mim é um enigma, porque a eleição municipal de 2016, o desempenho do PT foi pífio também. Das grandes cidades brasileiras, das 100 maiores, ele elegeu um prefeito em Rio Branco. Das 100 maiores elegeu um só. Um só. E o Haddad foi muito mal nas turno, eleições municipais para a Câmara dos Vereadores. Ele declinou em todo tipo de cidade. Foi muito mal o partido. Bom, de 2017 e até os primeiros meses desse ano, a avaliação mudou, né? Todo mundo dizia... Bom, acho que talvez o partido tenha não percebido o antipetismo por 2 razões. Uma foi que o Lula começou a disparar nas pesquisas. E a segunda, que a preferência pelo partido bateu aí em 25%. Voltou. E todo mundo dizia isso. Bom, acabou a rejeição ao PT e tal. O fato é que, por conta disso, acho que o PT percebeu que tinha condições de disputar sozinho. Foi para uma disputa. E, curiosamente, o tal antipetismo voltou com muita potência ao longo da campanha. A rejeição pelo PT não aparecia, porque se ela aparecesse para os dirigentes do PT, eles provavelmente tomariam outra decisão. Será? Eu não sei o porquê que os petistas insistiram. Tem que lembrar que os outros... Bruno também, para ele dar... Os outros candidatos trabalharam no antipetismo, né? O Alckmin trabalhou forte no antipetismo, o Ciro trabalhou forte no discurso antipetista. Então, Bruno, o que você acha? Você avalia que o antipetismo deu seu recado aí com essa sem dúvida deu o seu recado, e eu acho que talvez o PT tenha perdido o timing de fazer esse aceno ao centro. Entendi. Você acha que o segundo turno... Talvez seja tarde demais, porque eu acho que a estratégia do PT de ter reforçado alguns dos posicionamentos mais radicais do partido em relação a questionar o sistema de justiça, Lava Jato, uma política econômica que retoma muito do que a nova matriz econômica lá da Dilma, às vezes até mais radical do que ela. Isso tudo eu acho que reforçou esse sentimento de quem estava no centro de migrar para o Bolsonaro
numa posição anti-PT e anti isso tudo que está aí. E eu acho muito difícil o PT agora vir com uma nova carta aos brasileiros e depois de tudo que ele pregou no primeiro turno, ele falar que não é bem assim, a gente vai fazer um governo de união nacional e talvez eu acho que seja tarde. Mas isso vai ser inevitável, né? A Carol, acho que ela acha que não... Ela tá fazendo um sinal aqui que ela discorda de você. Eu fiz sinal de não e fiz sinal de sim, Bruno. Você não tá conseguindo me ver. É porque eu entendi que ela também acha que... Como é que é? Você acha que ele vai ter que fazer o aceno ao centro? Eu acho que ele vai ter que fazer o aceno ao centro. O que eu discordo do Bruno é que eu acho tarde demais. Que é tarde demais. Eu acho que isso tem que acontecer imediatamente, agora. E eu acho que a gente tem que lembrar que o candidato é o Haddad. O Haddad... Ele tem que lembrar isso, né? Primeiro ele precisa deixar claro que ele é o candidato. Concordo. É só para lembrar que não é uma figura ligada a todas essas agendas que o Bruno acabou de dizer historicamente. Então, eu não estou afirmando categoricamente que ele vá fazer isso. Estou Será só dizendo que ele pode fazer isso? Eu não estou no PT. É uma questão interna do partido, né? São valores muito caros ao partido, à cúpula do partido, e eu não sei se ele vai conseguir, primeiro, convencer a cúpula do partido a abrir mão, a relativizar esses posicionamentos, e se ele vai conseguir convencer o eleitorado de que isso é para valer. Eu vejo o comportamento do PT nessa reta final muito em função do que o Jairo falou do cacife. O Lula, quando cresceu para perto de 40, para 40, não para perto de 40, e a aprovação, o PT também era o partido mais aprovado, segundo as pesquisas, isso deu uma sensação quase ilusória para o PT, de que ele poderia ganhar as eleições e chegar ao segundo turno nos termos dele, sem fazer concessões. E não é bem assim, né? Vamos deixar as concessões para o segundo turno, vamos esticar a corda até o limite. O Lula esticou a corda e deu certo, de certa forma, para o PT. Agora, né? Vai ter que ver se ele vai rever essa estratégia. Não se esperava que o Bolsonaro fosse desgarrar tanto e chegar a quase ganhar no primeiro turno. Mas o Lula, da prisão, conseguiu, em boa parte, manobrar a eleição em benefício do PT, em benefício dele. Daí vai se discutir se é a agenda pessoal dele, a agenda do partido. O fato é que ele, há 5 meses, 6 meses que não se vê o Lula, ninguém ouve o Lula, e ele conseguiu, com esse tensionamento até o final, levar o PT para o segundo turno. Como o PT vai se comportar agora, também não sei. Acho interessante a gente pensar, por exemplo, como os tucanos vão se comportar. Porque Quais tucanos? João Dória está ligado ao Bolsonaro. O Márcio França vai ter que se ligar, ou vai ficar neutro, ou vai ter que se ligar ao Haddad. O Alckmin, só resta uma coisa para o Alckmin na vida agora, derrotar o Dória. O Alckmin vai jogar todas as fichas por baixo do pano. Ele vai ter que derrotar o Dória, porque senão ele morreu em São Paulo. A eleição do Márcio França passa a ser a questão de honra do Alckmin. Isso tem uma lógica própria em São Paulo, tal, mas isso tem impacto na eleição nacional também. Estou curioso para saber o que o Fernando Henrique vai falar agora diante de Bolsonaro e Haddad, enfim. É claro que é uma negociação, né? Isso tudo, mas... Diz o Toledo sempre, é uma nova eleição. É uma nova eleição. Justamente por isso que eu digo que... Pode ser que comece de novo. Ainda pode dar tempo desse aceno. Só para ponderar também uma coisa, que é de se esperar que o Bolsonaro também vai... Ele até já começou a planear o discurso dele. Também tem que ver se ele vai fazer, né? Ele está agora, estou vendo aqui, 46,37%. Para ele é muito mais fácil conquistar aí esses 5% do Alckmin. Mas eu tenho a impressão que ele acha que ele não precisa. Eu tenho essa sensação. Bom, Bruno, vamos continuar esse debate por telefone, por WhatsApp, pelo Messenger. Eu falo com o Bruno no Messenger, direto, né, Bruno? Vamos fofocar a hora que acabar aqui. Obrigada, Bruno. Obrigado pela participação. Obrigada por participar. Um abração. Um abraço, tchau. Em relação aos tucanos, alguma coisa desse último comentário que eu fiz? A essa altura, eu não sei, realmente, eu acho que... Já era a própria perplexidade em pessoa. Eu estou muito perplexo, mas o PSDB, a gente falou da crise dos grandes partidos, né? O PSDB é um partido que foi ao segundo turno em todas as eleições de 94 a 2014, né? Quando não ganhou em 94, 98, foi 4 vezes. Disputou com o PT. Turno, né? Ganhou em primeiro turno. O Alckmin está chegando ali
mais um pouquinho, o cabo passava o Alckmin, né? É uma humilhação para o PSDB. Sim. Quer dizer, o PSDB está pendurado em 3 governos de estado importantes, né? O Rio Grande do Sul com muita chance de vencer, Minas com baixíssima chance agora nesse cenário e São Paulo, que é um PSDB já tido como não um PSDB clássico. É outra coisa, É né? outra coisa. O Dória não é bem o PSDB tradicional. O partido sai muito mal das urnas. E a essa altura, eu acho que talvez algumas lideranças, alguns deputados individualmente façam apoio a Haddad. Alguns, talvez menos conhecidos, apoiem o Bolsonaro ali do baixo clero, do partido. Mas eu acho que não é um ator fundamental a essa altura. Nessa altura, todo mundo é acessório, né? Bolsonaro é o protagonista e está todo mundo orbitando em volta. A diferença foi muito grande. A gente falar em milhões de votos, assim, o Bolsonaro está por, digamos, 5 milhões e o Haddad tem mais 24 milhões. 24 milhões, é muita diferença. O tempo é curto, a gente sabe que... Mas começa de novo. Começa de novo, Vocês mas... estão muito derrotistas. Não, tem debate. Não, tem debate. Não tem nada de derrotismo. A gente está falando de probabilidade e a gente não pode chutar os fatos. Claro. Eu estou falando que o Haddad está derrotado. Ele tem chance, a gente... não é comum que aconteça viradas desse tipo. Não estou dizendo que ele não tem chance, eu estou dizendo que diante da vitória avassaladora, a distância avassaladora e as dificuldades que já foram apontadas aqui, que não é preciso bem apontadas, quer dizer, só para terminar, o Haddad, ele subiu em 10 dias de 5 pontos para 25, durante 20 dias ficou parado em 25 pontos dos votos válidos. Só para dar diferença. Ele não subiu nada há 20 dias que ele está parado. Teve algum erro de estratégia. Depois que ele conquistou os petistas... E um erro de reação, e inclusive. a esquerda, ele tinha que ter feito uma inflexão. Ele ficou com esses eleitores aí. O discurso final ontem dele no WhatsApp, de despedida da campanha, era um discurso quase como ele estivesse começando a campanha. É verdade, é o oposto do que eu falei, né? Infelizmente. Tá certo. Olha só, 18 milhões e 400 mil votos de diferença de um para o outro. Gente, conversa ótima. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. A gente vai ter que encerrar essa mesa, né? Agradecer muito a Carol, evangelista. Agradecer muito o Jair Nicolau. Agradeço também. Foi ótima Foi conversa. Demais. A gente não quer acabar, mas vai ter que ser. No segundo turno tem mais. Essa é a parte boa, né, Jair? Muita coisa para estudar. Vamos ter de volta agora nosso Toledo.